porque o não costuma soar como um desafio pra nós, hein? Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Mano, como o ser humano é uma coisa curiosa, né? Desde sempre. Quando alguém fala pra nós, não, parece que tá instigando. Vai lá, faz. Desde criança, tu tá lá na boa. Às vezes só olha pra alguma coisa, teu pai ou tua mãe fala, não pode. Não mexe. Pronto, meu amigo. Parece que vira a missão de vida da criança fazer exatamente o contrário do que os pais pediram. Sério, faz o teste. Coloca uma criança num quarto com 200 brinquedos, uma cômoda, uma TV, qualquer coisa que não é pra ela mexer e fala: pode brincar com tudo, mas não mexe ali. Não pode. Sai e filma o quarto. Mano, fica aquela coisa. A criança simplesmente esquece todo o resto em volta dela. 200 brinquedos? Não, eu quero aquilo ali. Aquilo que não pode mexer. Ela fica se coçando. Olha para um lado, olha para o outro. Vai chegando perto como quem não quer nada, dá aquela olhadinha para ver se ninguém tá vendo. E já era. Mexeu. Hahaha. E antes isso fosse uma coisa só de criança, né? Mas conforme a gente vai crescendo, ao invés de ir criando mais juízo, vai ficando é pior a coisa. Vai dizer que tu nunca foi desafiado pelos teus amigos, e não foi lá, e fez alguma coisa só pra provar que eles estavam errados? Tipo, tenho certeza que tu não consegue fazer isso. E tu pensa, o quê? Não consigo. Tu vai ver só. E nessas, meu velho, a gente ia passando por cada perigo, sem pensar porra nenhuma. Só pra provar que era macho. Que conseguia. Que não era o frouxo da turma, e nessas acabava se lascando de uns jeitos? Mano, eu lembro de duas situações. E nem foram exatamente desafios diretos, tá ligado? Ninguém chegou e falou, duvido tu fazer. Mas às vezes a gente mesmo pensa, vou fazer igual porque senão vão me zoar. Não quero ser o cagão dos amigos. Uma delas foi uma vez que eu entrei numa fábrica abandonada com meus amigos, e depois saímos dela pelo muro mais alto que tinha pra sair. Mano, pra quê? Hahaha. A gente correu um risco tremendo de cair daquele muro, e no mínimo se machucar feio. Mas todo mundo tava fazendo. Então, bora! A outra foi descer de bicicleta, uma escadaria que tinha perto de onde eu morava. Todos os guris desciam. E eu ficava naquela puta vontade de fazer igual. Até que ganhei uma bike top, amortecedor na frente e tudo. Aí ficou aquilo na cabeça. Porra, se agora eu não for, vou ficar de cagão da galera. Desci, com medo, meu irmão, cê não faz ideia, mas fiz. E olha que curioso. Ninguém precisou chegar pra mim e falar, duvido tu descer. Eu mesmo coloquei o não na minha cabeça. Se eu não fizer, vão achar que sou cagão. Ou seja, às vezes o desafio nem existe, meu irmão. A gente se desafia. E claro que essa nossa curiosidade e essa facilidade que temos de cair nesse tipo de provocação, não iam passar despercebidas pelo marketing, né? Meu amigo, os caras sabem muito bem despertar a nossa curiosidade, aguçar a gente. Ou tu nunca ficou com vontade de comer ou beber alguma coisa porque a propaganda mandou. Você nunca provou nada igual. Ah é? Nunca? E trazendo pros dias de hoje, para esse nosso mundinho do YouTube? Fala a verdade. Quantos vídeos tu já não clicou por pura curiosidade por causa de uma chamada tipo? Você não vai acreditar no que aconteceu. E quem produz conteúdo sabe muito bem o poder disso. Eu mesmo ando procurando formas de despertar cada vez mais a curiosidade em você, te fazer querer chegar aqui no boteco. E aí é o lance, o não, além de despertar essa vontade, de afrontar, desperta a nossa curiosidade. Cuidado, não pesquise isso no Google. Por quê? Não veja esse vídeo perto de alguém. Por quê? Você sabia que tal filme foi proibido em diversos países? Por quê? O que tem demais nesse filme? Não assista esse vídeo se você não quer explodir sua mente. Meu amigo, geralmente tu nem tinha interesse em absolutamente nada daquilo. Não ia fazer a pesquisa. Nunca tinha pensado em ver aquele vídeo. Muito menos aquele filme. Mas a chamada desperta aquela perguntinha. Mas por quê? E essa perguntinha, meu amigo, é que faz tu avançar o sinal. Só que, cara, tem um lado muito bom nisso também. Porque se o não despertasse curiosidade, desafio, e essa vontade que temos de provar que algo é possível,
talvez nós não tivéssemos avançado tanto ao longo dos anos. Pensa em quantas coisas provavelmente começaram com alguém dizendo: "Isso não vai funcionar", e outra pessoa respondendo: "Mas por que não?" Imagina quantos: "Isso não vai voar. Isso não vai funcionar. Isso é impossível." Santos Dumont deve ter ouvido enquanto desenvolvia aquelas máquinas? E mesmo assim o cidadão continuou tentando, porque existe uma pergunta que às vezes é extremamente poderosa. Por que não? Não dá. Por que não? Não funciona assim. Mas por quê? Sempre foi feito desse jeito. Tá, mas precisa continuar sendo? E nem precisamos pensar em grandes invenções ou grandes nomes. Vamos pensar em nós mesmos, porque talvez exista um não, ainda pior que o não dos outros. O não que a gente fala pra nós mesmos, e esse é curioso pra caralho. Porque quando alguém olha pra gente e fala: "Tu não consegue", às vezes imediatamente pensamos: "Ah é? Então tu vai ver." Só que quando é a nossa própria cabeça dizendo: "Eu não consigo, não tenho idade pra isso, vão rir de mim, isso não combina comigo, já passou minha época, eu vou passar vergonha." Às vezes a gente simplesmente acredita, e talvez esse seja justamente o não que a gente mais deveria desafiar. Porque quantas coisas legais a gente deixou de fazer, não porque alguém realmente proibiu, mas porque nós imaginamos o julgamento que receberíamos, e aí podemos voltar àquele papo de viver a vida ao nosso modo, sem ficar pensando tanto no julgamento dos outros. Isso vai desde curtir uma música, até teus hobbies. Quantas vezes, principalmente quando mais jovem, tu gosta de alguma coisa, e fica até meio envergonhado de mostrar? Curte em segredo. Não comenta. Não usa. Não faz, porque fica pensando o que vão achar. E aí chega uma certa idade em que tu simplesmente manda um belo "foda-se", e geralmente pensa: por que eu não fiz isso antes? Porque, mano, quando a gente é criança, tá nem aí pro julgamento dos outros, e o mesmo começa a acontecer quando tu vira um adulto mais estabelecido, mais seguro de quem tu é. Só que entre essas duas fases, tem a juventude. E aquela mania maravilhosa de achar que todo mundo tá prestando atenção na nossa vida. Mas agora, parceiro, tem não, que simplesmente é não, né? E aí muda completamente a conversa. Cara, quer ver um negócio que me tirava do sério? Quando eu ia pra balada, tava lá com meus amigos, e via os caras se aproximando das gurias, da forma mais desrespeitosa possível. Puta que pariu, mano. E pior, a mulher falava não, e o cidadão continuava insistindo. Cara, a mulher falou não. É não, bicho. Acabou, não existe esse papo de: "Ah, ela falou não só pra tu insistir um pouco mais." Não, ela falou não porque... Ela falou não. Graças a Deus, fui muito bem educado pelos meus pais com relação a respeito e limites. E o pior é que esse tipo de atitude acaba respingando em todo mundo. Porque depois fica aquele papo: homem é tudo igual. Não, meu irmão. Babaca é tudo igual. E seguindo nessa linha de que não é não, não vale só pra esse tipo de situação. Às vezes tu tá numa entrevista de emprego, tentando uma oportunidade, apresentando um projeto, almejando alguma coisa, e recebe não. E talvez também não seja um não pra tu continuar insistindo imediatamente. Talvez seja um não pra tu parar, refletir, entender o que faltou, crescer, melhorar. E aí sim, se fizer sentido, voltar e tentar novamente, porque às vezes o não significa você nunca vai conseguir. Às vezes significa simplesmente hoje não, e existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Talvez tu tente novamente e receba outro não. E outro. E outro. Aí também cabe parar e pensar: isso ainda vale a pena? Devo continuar tentando? Preciso mudar minha abordagem? Existe outro caminho? Ou simplesmente preciso aceitar? Porque senão a gente começa a transformar persistência em teimosia. E são duas coisas bem diferentes. Aliás, olha como nossos papos acabam conversando entre si. No último boteco a gente falou justamente sobre isso. Sobre começar algo empolgado, chegar no meio, cansar e precisar decidir. Vale a pena continuar ou é melhor deixar pra lá? Com o não, acontece uma coisa parecida. Às vezes ele é combustível. Às vezes é aprendizado. Às vezes é mudança de direção. E às vezes,
É só não mesmo. E vida que segue. Mas agora, meu irmão, eu quero saber de ti. Por qual situação tu passou inconsequentemente, e hoje olha pra trás e pensa: puta que pariu. Olha a merda que eu fiz por causa de um não. Ou pior, por causa daquela palavra extremamente perigosa, duvido. Aliás, duvidou tu deixar tua história aí nos comentários. E já que estamos falando nisso, eu também duvido que tu tenha coragem de fazer nosso clássico Liask. Duvido. Não deixa o like, não se inscreve no canal, não ativa o sino. E, principalmente, não compartilha esse vídeo com ninguém. Eu sei que não. Liask reverso, meu irmão. Like, inscrição, ativa o sino e compartilha. Quero ver se depois desse papo inteiro essa porra realmente funciona. No mais, meu irmão, muito obrigado por mais uma vez ter sentado aqui no boteco comigo e disposto um pouco do teu tempo para nossa resenha. E se tem uma coisa para levar desse papo é: nem todo não é o fim. Às vezes é um desafio. Às vezes é uma mudança de direção. Às vezes é uma proteção. Às vezes é uma oportunidade para aprender. E às vezes é simplesmente um limite. O importante talvez seja aprender qual deles está na nossa frente. Um grande abraço, nos encontramos no próximo boteco. Valeu! Fui!